Você já adiou uma conversa porque sabia que o assunto era delicado ou porque sabia que você precisaria tomar uma atitude? Você já ouviu palavras duras de alguém que mexia com sua autoestima, que feria o seu caráter, fazia você duvidar das suas qualidades e habilidades? E diante disso, você pensou: preciso dar um basta nisso. Não vou permitir que essa pessoa fale comigo novamente nesse tom. Quando algo está passando dos limites, nós tendemos a fazer alguma ação para dar um basta em toda essa situação. Eu vejo que existem relações extremamente tóxicas, onde de um lado uma pessoa acorda disposta a todos os dias proferir a outra xingamentos, acusações, palavras duras, ficam guardadas em seu coração e na sua alma. E do outro lado, temos a outra pessoa que recebe todos esses xingamentos, que por vezes acredita fielmente nas palavras do seu agressor. Você é incompetente, você é preguiçosa, você não faz nada direito. E por aí vai. Inúmeras palavras e acusações durante dias, meses e anos da sua vida. Mas a minha pergunta para você é: até quando você vai aceitar isso? E muitos de vocês devem estar pensando agora: essa mulher é doida. Eu jamais aceitaria que alguém falasse comigo dessa forma. O problema é que muitas vezes, sem perceber, você passa por isso diariamente. E esse acusador passa com você, te acusando, te xingando, te maltratando durante 24 horas, um dia após o outro, e já faz anos que ele convive contigo. E por incrível que pareça, a face desse acusador é muito conhecida por você, pois é você mesmo. Em uma pequena reflexão, você consegue perceber que muitos dias da sua vida você passou proferindo a si mesmo xingamentos, acusações, e é por isso que eu digo hoje para você: você deve parar tudo o que você está fazendo e ter uma conversa séria com você. Olá, aqui quem fala é Juliana Neves e nesse canal você encontra conteúdos de autoconhecimento, espiritualidade e vida real. Sem filtros, sem promessas mágicas, mas com verdade, presença e muita cura. Se esse é o tipo de conversa que você procura, seja bem-vindo a esse canal. Já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo que vai chegar por aqui. E hoje vamos falar de um assunto sério, seríssimo na verdade, mas que é difícil de perceber que estamos dentro desse ciclo vicioso que é os xingamentos que proferimos a nós mesmos. Palavras duras, acusações. Afinal de contas, há muito tempo, a única coisa que aprendemos a dizer a nós mesmos são essas palavras. Mas hoje eu quero te fazer perceber que você está nesse ciclo vicioso e que você precisa sair daí. Enxergar o que há em você, muito além dessas acusações, desses xingamentos e desse lugar que te deixa num estado negativo dia após dia da sua vida. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa com uma pergunta. Pensa por um momento alguém que você ama muito, um amigo, uma amiga, seus pais, seu filho, seu cônjuge. Pensa nesse momento em alguém. Pensou? Agora eu gostaria que você imaginasse uma cena. Se você seria capaz, todos os dias, ligar para essa pessoa e falar para ela: oi, bom dia! Aqui quem fala é fulana, tudo bem com você? Só liguei para te falar que você é um incompetente. Oi, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é fulana. Só liguei para falar que hoje você tá muito feia. Só liguei para te falar que você tá gorda demais. Só liguei para te falar que acho que você tá magro demais, tá ficando feio assim. Oi, bom dia! Hoje eu te liguei só para falar que você é muito preguiçoso. Pensa nessa situação. Teria coragem de fazer isso? Teria coragem de ligar para alguém para insultar? Ou até mesmo face a face? Você teria coragem de encontrar essa pessoa e direcionar a ela esses insultos sem cabimento algum? Sem nenhuma conversa inicial? Para mim parece uma resposta meio óbvia, que não, a gente não ligaria. Nem nos nossos piores dias, quando a gente está estressado, quando a gente está chateado, a gente nunca pensa em ligar para alguém ou em chegar em alguém e ficar proferindo palavras nesse tom. E aí outro momento de reflexão que eu queria trazer aqui é por que você faz isso com você.
E aí não precisamos ir muito longe para a gente saber que a gente fala dessa forma com a gente. Gostaria que você pensasse em poucos segundos aí o que você falou para si mesmo hoje pela manhã. O que você falou para si quando você olhou no espelho? Quando você errou um projeto, qual foi as palavras que você usou para falar consigo mesmo? Quando você se atrasou para ir para o trabalho, quais as palavras você direcionou a si? Quando você esqueceu algo em casa, quando você engordou um pouquinho, o que você disse para si mesmo? Ou quando você emagreceu demais porque estava passando por alguma situação difícil? Quais foram as palavras que você usou para si mesmo? E aí eu posso ouvir muitos de vocês falando: ah, mas todo mundo pensa mal de si mesmo. Todo mundo fala coisas rudes em algum momento. Todo mundo já se achou feio algum dia da semana. E eu até concordo com você, mas o problema é que normalizamos isso. A gente trouxe para a nossa vida como algo que devemos fazer a todo momento. Todos os dias, quando algo não sai do nosso agrado, a gente insulta a si mesmo por alguma falha, por algum erro, por algum atraso, por não conseguir fazer aquilo que estava na agenda. Então não existe problema em um dia ou dois a gente não estar bem e a gente proferir alguma palavra que não é tão legal com a gente. Agora o problema se torna quando você usa essa maneira de falar consigo mesma, um dia, 2 dias, 3 dias consecutivos, 30 dias consecutivos, 365 dias no ano, e aí a gente junta a nossa idade, todos esses anos da nossa vida, mais da metade a gente passou se insultando. E por que a gente faz esse movimento de trazer essas palavras, esses xingamentos a todo momento? O primeiro ponto é que nós ainda não nos amamos o suficiente. E quando a gente não se ama, quando a gente não sabe quem somos, a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que a gente quer, tampouco a gente sabe as palavras que devemos usar conosco. Outro ponto é que queremos pertencer ao todo, pertencer aos grupos que estamos ligados, queremos pertencer ao trabalho, à família, ao grupo de amigos, ao grupo da faculdade. E para pertencer a esses grupos, ao invés de ser quem nós somos, de mostrar para as pessoas aquilo que gostamos, aquilo que queremos, muitas vezes nós copiamos o que os outros estão fazendo. Copiamos a fala, copiamos a roupa, copiamos aquilo que a pessoa gosta de comer, copiamos aquilo que a pessoa gosta de estudar, aquilo que a pessoa gosta de ouvir. E é por isso que olhamos muitas vezes no espelho e não nos identificamos com aquela pessoa, porque nós estamos tão pertencente ao grupo, tão na cópia de outras pessoas, que quando a gente olha no espelho, a gente não se identifica com aquela pessoa. Tampouco a gente consegue amar verdadeiramente essa pessoa. Porque você olha no espelho, você está usando uma roupa que você não gosta, você vai estudar e você está estudando algo que não mexe com o seu coração, então se torna uma obrigação um momento de estudo. Isso faz o seu emocional ficar abalado, faz você ficar chateada. Aí você vai comer uma coisa, está sempre procurando comer aquilo que as outras pessoas indicam e nunca tem a capacidade de escolher algo que você quer comer, mesmo que erre e no final não seja aquilo que agradou verdadeiramente teu coração, mas o prazer de você escolher algo, isso te dá autonomia sobre a sua vida. E é isso que faz você ser quem você é. Outro ponto que faz a gente entrar nessa bolha da reclamação, do xingamento, de não se reconhecer na sua própria pele, é a comparação. Que é quando a gente acha a vida da vizinha incrível, a vida da colega de trabalho incrível, da amiga da infância incrível. A vida de todo mundo é incrível e a gente não consegue olhar para as nossas conquistas como algo bom, como algo incrível, como algo que você venceu seus medos e conquistou. Você está sempre buscando fora algo para elogiar, algo para achar bonito, algo para achar grandioso, sendo que você faz muitas coisas incríveis, mas você não consegue dar valor para aquilo ali que você faz. Na comparação, vale lembrar que muitas vezes a gente se compara com a vida do outro, mas com apenas um recorte da vida daquela pessoa. Olha para a viagem de fim de ano que aquela pessoa fez e a gente acha incrível. Mas na nossa cabeça a gente acha que a pessoa só viaja, que ela só tem uma vida incrível, que é só isso que ela faz, porque lá no Instagram a única coisa que ela mostra é as fotos da viagem. Ninguém mostra foto e vídeo
da noite que passou acordado, da criança toda suja porque aprontou em casa, a noite que não dormiu porque precisou trabalhar, porque precisou estudar. Então a gente acaba criando essa visão perfeita da vida dos outros e o que faz a gente não dar valor para a nossa realidade. Então precisamos ter muito cuidado com isso. A questão de se amar verdadeiramente, olhar para si, para suas qualidades como algo incrível, para suas conquistas como algo valioso, saber pertencer aos grupos, mas não pertencer tanto a ponto de perder a nossa identidade, e cuidar com a comparação, porque a comparação sempre nos leva a uma irrealidade da vida. A gente pega um recorte da vida de cada um, acha que isso é a vida toda da pessoa, e aí a gente quer o recorte da vida da Joana, um pedacinho do recorte da vida da Maria, um pedacinho do recorte da Daniela, e a gente quer trazer tudo isso para a nossa vida, quer encaixar todas essas realidades na nossa realidade. Isso não é justo e não cabe na nossa vida, porque são vidas diferentes, são personalidades diferentes, são realidades financeiras diferentes, são estilos de vidas diferentes. E aí quando você tenta colocar tudo isso na sua vida, a única coisa que causa é frustração, porque suas conquistas vão parecer menores do que o recorte da vida de cada um. Enquanto não aceitamos a nossa vida, as nossas qualidades, os nossos defeitos, a nossa realidade, o nosso eu tóxico aumenta cada vez mais. Porque aí quando a gente não aceita a nossa vida, aí a nossa conversa interna aumenta o volume. E aí começa aqueles xingamentos novamente. É verdade, você não é capaz. Olha, a vizinha consegue fazer isso e você não consegue. Olha lá o fulano passou na prova, você nem fez a prova, como você é burro. Olha lá o fulano conseguiu fazer uma viagem, você não tem nem dinheiro para fazer a viagem, não se programou. E assim, o nosso eu tóxico, ele ganha espaço, porque a gente não aceita a nossa realidade e a gente está buscando sempre aumentar a conquista dos outros em prol de diminuir quem somos. O que podemos fazer para diminuir essas falas internas que ficam questionando as nossas qualidades e habilidades? Primeiro, cuidar das nossas necessidades básicas, que é tomar água, treinar, se alimentar bem. Por quê? Porque quando a gente cuida das nossas necessidades básicas, o nosso corpo reage com a produção de neurotransmissores e isso faz o nosso corpo ficar mais motivado, com sensação de bem-estar. Isso já aumenta um pouquinho a nossa autoestima e a nossa motivação para fazer as coisas que necessitamos fazer. Segundo, a busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento que te dá entendimento daquilo que você gosta, daquilo que você quer, daquilo que você deseja ser. É isso que te dá autonomia sobre a vida, que faz você pertencer a si mesmo e você sai desse looping de comparação com a vida dos outros. Terceiro, converse com você. Analise os seus pensamentos. Quando você estiver nesse movimento de falas internas, anote aquilo que você está pensando. Anote o que você está falando sobre si mesmo. Depois analise qual a veracidade dessas informações. Se aquilo que você estava pensando sobre você é verdade ou é apenas um insulto da sua mente, uma crença negativa que você precisa desfazer. 4. Afirmações e acolhimento. No lugar das crenças negativas, precisamos colocar uma crença positiva. E é por isso que a gente usa as afirmações para esse momento, que é no momento que você pensou numa crença negativa, eu sou burro. Logo, você vai entender que esse pensamento não é uma verdade. Então, no lugar dele, você vai colocar uma afirmação. Eu sou inteligente. E da mesma forma que você ficou anos falando a si mesmo que você era burro, agora você vai passar um tempo falando para si mesmo que você é inteligente, até que a nova crença seja instalada no seu sistema. E a quinta é a atividade de gratidão. É a gente citar 5 a 10 motivos pelo qual você é grato nesse dia. Porque quanto mais a gente consegue reconhecer as coisas boas que tem na nossa vida, mais a gente afina o nosso olhar para enxergar que existe abundância, existe prosperidade, existe riqueza em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente foca na reclamação, a gente está com o foco no lugar errado. Então a gente vai afiar a nossa visão para ver as coisas boas. Todos os dias a gente tem a opção de nos amar. Assim como a gente faz com as pessoas que convivemos, nós escolhemos amar elas,
apesar dos defeitos, apesar dos erros, a gente ainda optou por amar elas. Então, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos momentos de deslize, a gente vai optar por nos amar, vai optar por falar palavras boas, por palavras positivas, por palavras de incentivo a nós mesmos todos os dias. Assim como você escolhe amar os seus pais, os seus amigos, o seu cônjuge, os seus filhos todos os dias, quando chegar a vez de amar a si mesmo, eu espero que você também escolha se amar em primeiro lugar. Hoje era esse bate-papo que eu gostaria de ter com vocês, de a gente começar a entender como é importante esse nosso diálogo interno, como ele faz diferença na nossa vida. E eu te convido então a fazer aí no mínimo 30 dias de práticas que realmente te façam perceber quanto você se xinga, o quanto você fala mal para si mesmo, e reverter isso para uma polaridade positiva, tirar alguns dias para se elogiar, para se acolher, para se amar de verdade, para entender que apesar dos seus defeitos, você tem muitas coisas boas dentro de si, você já conquistou muitas coisas incríveis na sua vida, que isso também é mérito seu. Você também deve comemorar, assim como você comemora as conquistas das outras pessoas, comemore as suas. Então eu vou ficando por aqui, agradeço de coração a todos vocês que ficaram até o final, que vocês levem esse conteúdo para o coração e para a vida de vocês e que ele seja transformador. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.